Números 22, de 1 a 7, depois de 36 a 39. Vamos ler juntos então, diz assim a palavra de Deus. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva no campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era o rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Aí vocês sabem o que acontece. Balaão hesita, não sabe se vai ou não vai. Deus diz para ele não ir. Ele fica tentadíssimo a ir, porque as ofertas que Balaque estava fazendo financeira eram tentadoras, haveria uma série de mordomias se ele aceitasse o convite. Lá no fim ele dá um jeito de dar uma manipulada na palavra e na vontade de Deus que ele conhecia, faz arranjos que lhe dão o necessário convencimento de que ele pode ir, e ele vai. No caminho vocês sabem que ele tem aquele diálogo patético com a mula, não é? Que o adverte, que o exorta, que o confronta, que o expõe ao ridículo, porque ridículo maior do que uma mula falar é um profeta discutir com ela, não é? E ele discute apaixonadamente com a mula. Então, no fim de tudo, Deus esclarece a mente de Balaão através daquele veículo excepcional de profecia, que é uma mula. Muito mais fácil Deus usar uma mula para falar a palavra dele do que usar a mim, que estou cheio de preconceitos, não é? A mula não tinha nenhum. Então, num canal assim bem livre para falar a palavra. E aí então Balaão resolve ir a Balaque, e ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele vai lá e diz: eu vou ver o que é que Deus me fala. Então vamos ver aqui o capítulo 22, verso 36 em diante, o que nos diz a esse respeito. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Vamos orar. Ó Pai, eis aqui a tua palavra, e nós pedimos que agora tu ilumines os olhos do nosso coração para discerni-la. Quero pedir, Senhor, que tu arranques do nosso meio qualquer espírito de distração, qualquer coisa que nos impeça de estarmos com o coração aberto para ti. Nós pedimos que tu nos unja, Senhor. Pedimos que haja unção do teu Espírito sobre mim, para que eu anuncie a tua palavra com graça e com poder. E eu peço também que haja unção do teu Espírito sobre todos os que vão ouvir, para que cada um acolha a tua palavra. Nós pedimos que hoje à noite a tua palavra nos traga libertação. Nós pedimos que seja assim, em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se.
Mantenham a Bíblia aberta, não fechem, por favor. Fiquem com ela aberta aí, Números 22. Eu estou a cada dia mais impressionado com o fato de que as pessoas em volta na nossa sociedade estão absolutamente convencidas e conscientes quanto à realidade de que certos fenômenos espirituais são muito mais do que simples conto da caronchinha. Eles acontecem e eles se realizam e eles operam efetivamente na vida das pessoas a partir da dimensão espiritual. Outro dia eu estava ali em pé na ponte aérea, indo do Rio para São Paulo, um trajeto que eu faço com bastante regularidade, e estava entrando naquela fila, quando ela vai se afunilando assim para você entrar na porta, não é? Se aquela porta da ponte aérea, quando você entra, aí abre, todo mundo sai igual bois no curral, andando o mais rápido possível para chegar, ver quem chega primeiro e pega um bom lugar dentro do avião, porque a ponte aérea não marca assento. Então lá estou eu ali sendo empurrado, um monte de executivos querendo entrar, passar pela porta, quando de repente eu vi uma conversa atrás de mim. Eram 3 ou 4 executivos, muito bem vestidos, todos jovens, cada um com seu telefonezinho celular, um papo ali, falaram de aplicações econômicas, não sei o quê. Lá pelas tantas um falou o seguinte: não, mas o meu guru já me disse que é para fazer assim e tal. Aí o outro falou: não, mas a mãe de santo que eu consulto me disse que era para eu fazer assim, assim, caso contrário pode dar alguma coisa errada no negócio. Nós todos vimos aturdidos, através dos noticiários, da mídia em geral, o que o presidente Collor, presidente impeachado, fazia no porão da casa dele. Ofertas malignas, satânicas, rituais de voodoo, espetando agulha nos corpos dos bonequinhos que simbolizavam os personagens políticos que ele queria atingir do lado de fora. Você pode imaginar um presidente da República de um país que tem sobre si responsabilidades enormes. Imagine esse indivíduo vestido de branco, às 11 horas da noite, descalço, com a mulher dele com a saia de pombagira, no porão da casa da família, jogando cachaça em volta, acendendo velas e charuto, e espetando agulhinha, dizendo: Ulisses, Ulisses, qualquer coisa assim eu te pego, não é? Fico imaginando que Mercadante, José Serra, aqueles que eram muito veementes na época do impeachment, devem ter bonecos espetados para eles até não poder mais, ali no porão da casa da Dinda, não é? Outro dia, no interior de um dos estados brasileiros, eu recebi uma carta de um empresário que me mandou uma lista de coisas chocantes, impressionantes. Quando eu fui lendo, eu fui ficando chocado. Ele estava dizendo o seguinte: veja o que está acontecendo comigo e depois me diga se existe ou não existe desgraça e maldição espiritual. Aí eu fui lendo. Ele estava lá dizendo o seguinte: há um ano atrás tinha 8.000 cabeças de vaca, de gado. Foram reduzidas a 800 em um ano. Mortandade, mortandade, mortandade. Aí ele diz: em um ano, cerca de 15 carros meus capotaram. Todos os meus veículos tiveram os seus amortecedores partidos, novinhos, eu trocava e quebrava. Aí ele foi falando dos tratores que ele tinha, todos os tratores se arruinando, tratores novíssimos, ele trocava e quebrava tudo de novo, mas uma lista detalhada, chocante. Aí ele começou a falar das plantações dele, dos campos, das pragas uma atrás da outra. Ele dizia: o campo do meu vizinho não acontecia nada e o meu só desgraça. Mas uma lista detalhada de 3 páginas, um ponto atrás do outro. Eram tantas as calamidades que ele dizia assim: tratores destruídos no primeiro semestre, 10. Não sei o que era. Pô, ele nem se limitava em ir listando um a um, só ia dando os números e encheu 3 páginas.
Quero dizer a você que eu nunca vi desgraça tão acumulada como aquela. Parecia até o livro de Jó. Quando você lê, mas multiplicado por um bocado, né? Com exceção dos problemas emocionais e das perdas essenciais que Jó teve, e ele, graças a Deus, não teve, porque a mulher está lá, os filhos também, apesar de que no último ano, 3 ou 4 pessoas na casa dele quebraram a perna, quebraram o braço, quebraram um bocado de coisa. E a pergunta dele é: será que tem alguma coisa maligna em cima de mim? Outro dia, um amigo, empresário, muito bem sucedido, em São Paulo, passou por uma experiência interessante. Ele estava entrando num processo de conversão. E antes desse processo de conversão, ele tinha estado envolvido com cultos espirituais malignos e macabros. E aí, no meio do processo, ele começa a sentir uma angústia enorme no coração dele. E uma pessoa ora com ele, na presença de 3 ou 4 outras, e algo absolutamente bizarro, esquisitíssimo acontece. Ele vomita um bolo de cabelo desse tamanho, que sai de dentro dele. Um negócio absolutamente chocante, desses e nauseantes, diante da simples narrativa. Por que eu estou contando todos esses episódios? É porque mais do que nunca aqueles que estão empreendendo coisas no Brasil vivem atormentados com a ideia de maldição. Muitos de vocês que estão aqui alimentam aqui no coração essa pergunta: toda vez que alguma coisa não dá certo, será que foi porque alguém me amaldiçoou? Será que foi porque aquele gerente que eu mandei embora fez um trabalhinho? Será que foi porque aquela pessoa que eu despedi ficou descontente? Será que foi porque a secretária que já trabalhava há 4 anos e eu tive que dispensar ficou chateadíssima e resolveu enfiar umas agulhas em algum boneco aí, em alguma esquina, contra mim? Outro dia, um empresário aqui do Rio de Janeiro me contou uma história muito séria. Ele disse que convidou um amigo dele para ir orar juntos num determinado lugar. E o amigo disse: olha, eu não vou não, porque primeiro, aquele amigo ainda não era exatamente um evangélico, ele estava sendo evangelizado. Ele disse: eu não sei se eu vou me sentir confortável lá. Segundo lugar, eu não vou porque eu estou com uma dor miserável nesse olho aqui, um negócio horroroso, parece que enfiaram algo aqui que está me queimando o olho. Aí esse meu amigo é assim muito intrépido, falou: mas você vem assim mesmo, é por causa disso é que você vai, vamos lá agora, não sei o que e tal. Quase que levou o sujeito assim do peito para a reunião de oração. Chegaram lá naquela reunião de oração, na casa de uma irmãzinha muito simples. Essa irmã começou a orar, e lá pelas tantas veio para esse empresário e falou: o senhor me desculpe, eu não sei quem o senhor é, nunca vi o senhor nem mais gordo, nem mais magro, mas eu acabei de ter uma visão espiritual com o senhor. O senhor não tem uma casa perto de uma lagoa aqui no estado do Rio? Aí o homem olhou para ela e falou: tenho uma casa sim, em Araruama. Aí ela disse: olha, perto da sua casa não tem um Pantanal? Aí ele disse: tem sim, aquele Pantanal, aquele charco, aquele alagado. Aí ela disse: olha, eu vi um trabalho de macumba feito contra o senhor dentro daquele Pantanal. Tem um boneco de voodoo lá e uma agulha no olho direito do boneco. Aí o homem disse: eu estou sentindo um negócio horroroso, eu estou sem conseguir nem ver direito aqui desse olho. Aí ele olhou para ela e disse: a senhora quer ir comigo lá agora? Ela disse: quero, vamos lá. Aí entraram no carro, meu amigo, o amigo dele e essa senhora foram lá para Araruama. Chegaram lá, cenário direitinho, a casa da mulher, o charco alagado do lado. Chamaram os empregados: vamos ajudar aqui a achar um boneco assim. E aí rodaram para todo lado no alagado, não acharam nada. O homem foi ficando desconfortável, olhando para a mulher. Será que essa mulher sabia de alguma coisa a meu respeito? Será que disseram para ela que eu tinha uma casa aqui? Como é que é? Não estou achando o boneco. Aí a mulher disse: olha, o senhor desculpa, o que eu vi de fato foi que essa boneca estava debaixo de umas flores
dessas flores que dão na água, não tem nenhuma aqui nesse alagado? E o homem disse, olha, lá no canto tem. Aí um empregado da casa foi lá, tinha essa vegetação que dá na superfície da água, meteu a mão por baixo, puxou, encontrou a boneca cheia de trabalhos de macumba e uma agulha enfiada no olho da boneca. Tiraram a agulha do olho da boneca e o homem deixou de sentir a calamidade todinha, o mal-estar que acontecia no olho dele e na visão. Para alguns de vocês isso talvez soe muito místico, especialmente alguns que têm backgrounds e que têm pedigree religioso evangélico, aonde essas coisas não são tão levadas em consideração. Mas quando você lida com o mundo real aí do lado de fora, sem você estar protegido pela sua redomazinha, sem estar no seu ambiente tão antisseticamente protegido, espiritualmente falando, e quando você se expõe a contatos cotidianos com a carga de malignidade enorme que está aí fora, você verifica que essas coisas estão acontecendo todo dia com extrema maior regularidade do que a gente jamais podia imaginar que elas estivessem acontecendo. A pergunta que se impõe para mim é a seguinte: por que algumas pessoas chamam outras para amaldiçoar um povo, para amaldiçoar uma pessoa, para amaldiçoar uma família, para amaldiçoar um negócio? Amaldiçoar é mais do que falar mal. Falar mal é maledicência. Não é amaldiçoar, dizer o fulano é horrível, a barriga dele cresceu, veja só como é que ele se veste mal, isso, não está cheirando bem, qualquer coisa assim. Ou veja só como é que a mulher dele não se porta direito, isso e aquilo, a família dele é um desastre. Isso é maledicência, isso é fofoca. Amaldiçoar é um falar mal consequente e maligno. Ele é um falar que conspira espiritualmente, que deseja espiritualmente a malignidade para a vida dos outros. No Velho Testamento, você tem alguns exemplos de maldição, mas elas são diferentes dos exemplos de maldição que a gente vê numa sociedade pagã, como a sociedade brasileira. Geralmente a maldição no Velho Testamento é realizada por Deus. Mesmo a lista de maldições em Deuteronômio não se diz que é qualquer outra pessoa que vai realizá-las. É Deus que diz, eu abençoo, eu amaldiçoo. Quando você vê Josué, por exemplo, amaldiçoando Jericó e dizendo, quem lançar os fundamentos vai perder o primogênito e quem colocar a porta da cidade vai perder o filho mais novo, e vê isso se cumprir anos depois, em 1 de Reis 16:34, trata-se de uma maldição diferente, onde não se está amaldiçoando um ser humano, mas a ideia de uma geografia carregada de malignidade e de memórias ruins. A gente vê no Novo Testamento Jesus amaldiçoando uma figueira e ela secando. Do outro lado, a gente vê esse falar consequente e positivo acontecendo na perspectiva da bênção. Os patriarcas, por exemplo, levavam a sério essa coisa de botar a mão na cabeça dos filhos e desejar de todo o coração o melhor da alma para os filhos. Aliás, essa é uma das coisas mais fortes da vida dos patriarcas, que eles levam extremamente a sério, e os seus filhos também, esses atos simples, todavia carregados de força espiritual, de botar a mão sobre um filho e dizer, filho, em nome do Senhor, tu vai ser isto, tu vai ser aquilo outro, e desejar-lhe todo o bem que a alma pudesse arrancar para aquela pessoa. A gente vê a mesma coisa acontecendo com Moisés, por exemplo. Esse ato de abençoar, estender as mãos, e quando ele estende as mãos, o exército de Israel prevalece. Quando ele abaixa as mãos, o inimigo prevalece. E há toda uma mecânica estranha de ser compreendida se você olha para a coisa apenas na perspectiva da lógica e daquela matemáticazinha pequenininha que não consegue ver nada transcendente nos atos e nas ações imbuídos de fé.
O ato de amaldiçoar é uma prerrogativa divina, conforme eu já falei. Quando os homens fazem isso, pode ser que algo até aconteça a outros. No entanto, sempre o pior efeito da maldição acontece sobre aquele que pronuncia a maldição. Só Deus é justo o suficiente para chegar e olhar para uma figueira e dizer: nunca mais nasça fruto de ti. Eu não posso fazer isso, eu não sou Deus. Por isso é que a palavra de Deus é radicalmente contra a ideia de que qualquer pessoa abra a boca para pronunciar malignidade em relação à vida dos outros. O Brasil está absolutamente cheio em volta de nós de todos esses sentimentos, de todas essas percepções, de todas essas crenças relacionadas ao mal que as maldições podem realizar. A palavra de Deus, todavia, no texto que nós lemos hoje à noite, nos ensina que desde os tempos antigos as pessoas recorreram a forças espirituais para resolver os seus problemas e enfrentar os seus inimigos. Em algumas dessas ocasiões recorreram à força e ao poder das maldições. O texto que nós lemos nos fala do rei de Moabe, Balaque. Ele olha de cima das montanhas de Moabe, que estão defronte do Mar Vermelho, e ele vê aquele povo inumerável se acampando no deserto diante dele. Foi um povo que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, e que está caminhando agora há 40 anos pela terra, aprendendo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora eles acampam-se diante de Moabe, e a intenção deles é entrarem na terra. E Balaque, rei de Moabe, treme nas bases. Ele diz: esse povo tem façanhas tremendas atrás de si, eles são mais numerosos, são mais fortes do que nós não podemos enfrentá-los. Aí ele lembra que a muitos quilômetros de distância dali havia um místico que vivia no deserto, às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia, chamado Balaão. Era um bocado longe, mas a fama de Balaão como amaldiçoador ou como abençoador era tão grande que tinha corrido pelos desertos, de caravana em caravana, de beduíno em beduíno, de povo em povo, e chegou aos ouvidos do rei de Moabe. Ele disse: olha, vamos trazer esse homem aqui, porque já que não dá para resolver no braço, a gente vai tentar resolver essa situação com base na força das maldições. Eles trazem de lá a Balaão, que chega, vocês sabem o episódio, e aí acontecem algumas coisas interessantes a esse respeito. Todavia, o que para mim fica muito forte aqui é o fato de que não é novo o sentimento que invade o coração de algumas pessoas na hora do aperto, na hora em que se sentem fracas, quanto a recorrer a expedientes tomados por essa malignidade na intenção de se defenderem ou de prejudicarem alguém. A palavra de Deus nos ensina que o povo de Deus precisa ser inamaldiçoável. O que é interessante é que Balaque traz a Balaão, e aí diz a Balaão: olha, vem para cá, olha daqui que você vai ter uma visão geral do povo. Aí o Balaão vai lá, olha, vê aquele povão todinho, Balaque diz: amaldiçoa. Aí o Balaão se prepara para falar alguma coisa. Quando ele vai falar, a palavra que espirra de dentro dele é palavra de Deus, é palavra de bênção. E ele abençoa Israel. Aí o Balaque fica olhando aquilo e diz: não foi para isso que eu te contratei. Estou gastando um dinheirão, mandei te trazer de longe. Não foi para abençoar esse pessoal, para amaldiçoar. Que negócio é esse? Olha, vem cá, vou te levar para um outro ponto. Ele leva para um outro monte. Olha aqui, você está vendo aqui? Aqui você não está vendo o povo todo. Vai ver que da outra vez você abençoou porque você ficou com medo. Você viu aquele povo tão grande que você falou: eu que nada, eu vou abençoar esse povo. Agora você olha daqui que você vai ver só um pedacinho do povo.
E aí é uma visão detalhada, é um corte, é um retalho do povo, não impressiona tanto, amaldiçoa. Aí o Balaão se prepara para amaldiçoar e não consegue, o que sai dele é bênção, e o Balaque entra em crise, diz aí a palavra de Deus no capítulo 23, no verso 13. Aí ele o leva para um outro lugar ainda, para ter uma visão de cima, uma montanha mais alta, Monte Nebo, cume de Pisga. Foi lá que Moisés morreu, vendo toda a terra, aquela visão superior, não é? Então leva e põe Balaão lá de cima e diz, olha para baixo. Aquele lugar teria depois uma significação importante quando da morte de Moisés. E aí Balaão olha lá para baixo e vê aquele povo assim numa visão de cima e não consegue amaldiçoar, o que sai de dentro dele é bênção. Olha aqui para mim. O que é forte e o que para mim fica claro aqui é que a intenção de Deus é que eu e você, que somos povo dele, nos tornemos pessoas inamaldiçoáveis, não importa a perspectiva. Não importa o ângulo, não importa de onde seja visto. Pode ser visto numa perspectiva geral, a filosofia da vida dele, mas não vão encontrar razão e nem brecha para te amaldiçoar. Podem olhar dentro, fundo, de perto, no detalhe, na cozinha, na intimidade, mas não vão encontrar vulnerabilidade, nem espaço, nem razão, nem brecha para te amaldiçoar. Ou podem olhar de cima, em qualquer perspectiva, olhar o geral, estrategicamente falando, e jamais vão conseguir te amaldiçoar. Eu não sei o que é que você está passando ultimamente. Não sei quais são as dúvidas que você tem, não sei quais são os inimigos que você tem, não sei quais são aqueles aos quais você teme, não sei quais são os conflitos que você carrega no coração em relação a isso. Eu resolvi hoje à noite falar um pouco a esse respeito, porque eu estou sendo abordado regularmente por gente do povo de Deus, me fazendo perguntas desse tipo. Mas eu quero dizer em nome de Jesus a você, que você hoje pode sair daqui com a consciência de que você faz parte de um povo que pode ser inamaldiçoável em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando o povo de Deus é inamaldiçoável, ele é inamaldiçoável não porque ele seja inamaldiçoável, mas é porque alguém já levou toda a maldição que podia cair sobre si na cruz do Calvário. Não sou eu que me faço inamaldiçoável, alguém já me fez inamaldiçoável na cruz do Calvário. Eu acho bonito porque o próprio Balaão, muitos anos antes da cruz, já tinha tido esse discernimento. Veja o capítulo 23, no verso 21, o que diz a esse respeito. Leia comigo aí, no capítulo 23, verso 21. Não viu iniquidade, leia comigo em voz alta. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Aleluia. Se o Senhor não imputou iniquidade, se o Senhor já justificou, então esse povo se tornou inamaldiçoável. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, não precisa abrir, porque senão você vai ter dificuldade depois para voltar para o texto original. Fique aí, eu quero ler para você aqui em Gálatas 3, que a palavra de Deus nos diz no verso 13 a esse respeito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Não tem mais nenhuma maldição sobre mim.
Eu me tornei inamaldiçoável no dia em que a minha vida foi colocada debaixo do sangue do Cordeiro. E agora podem olhar de qualquer perspectiva, de qualquer ângulo. Se eu estou aí com a vida debaixo de Jesus, eu me torno inamaldiçoável em nome de Jesus. Agora preste atenção no seguinte. Olhando aqui para as razões que Balaão deu a Balaque para dizer por que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, a gente encontra uma sequência de afirmações bonitas e fortíssimas, que são as mesmas que nos garantem, que nos protegem. Por que o povo de Deus é inamaldiçoável? Primeiro, porque não há nenhuma acusação para aqueles que são os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Repita isso comigo. Porque não há nenhuma acusação para aqueles que são os eleitos de Deus. Veja o capítulo 23, veja o verso 8 que diz a esse respeito: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Daqui para frente ponha isso na mente, ponha isso no coração. Não importa o que o macumbeiro mais poderoso da sua cidade fez contra você. O único que tem poder de dizer alguma coisa para atingir a sua vida, está dizendo que o que ele fala a seu respeito é bom, em nome de Jesus. Por causa da cruz. Em segundo lugar, o povo de Deus é inamaldiçoável, porque aqueles a quem Deus abençoou jamais serão atingidos por maldição. Veja aí o capítulo 23, versos 19 e 20, o que nos dizem a esse respeito. Você quer ler isso comigo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Você quer repetir isso comigo? Ele abençoou, não o posso revogar. Agora sabe quem está falando isso? É um bruxo da pesada. Sabe, o Paulo Coelho era garotinho inocente perto aqui de Balaão. Esse aqui é da pesada. Agora veja só o que ele diz: Deus abençoou, não o posso revogar. Você quer repetir isso comigo? Deus abençoou, não o posso revogar. Mais uma vez: Deus abençoou, não o posso revogar. Que coisa! Até o diabo é forçado a dizer isso. Deus abençoou, não posso fazer nada a respeito. Abençoou, está abençoado. Terceiro lugar, o povo de Deus é inamaldiçoável, porque aqueles a quem Deus abençoou recebem de maneira graciosa todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Aqueles a quem Deus abençoou recebem de maneira graciosa todas as coisas. Veja o capítulo 24. Leia comigo o verso 7, veja como ele é lindo, maravilhoso. Leia em voz bem alta, por favor. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Leia, repita comigo as duas primeiras afirmações desse verso 7. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. Olha aqui para mim. Você já imaginou o que está dito aqui? Não é água da cacimba, nem água do poço artesiano, é água do balde. Não tem nenhuma fonte para alimentar o balde. Você botar uma água no balde ali, 2 dedos de água no balde, e o balde enche todo dia. Deus está dizendo que Ele vai dar graciosamente todas as coisas. Vai ter milagre fazendo essa coisa borbulhar aí do nada.
todo dia. Vai ter água nascendo do balde. Não é uma coisa maravilhosa? Você dizer assim: Senhor, eu sei que eu tenho aliança com Deus que faz sair água do balde, que faz aparecer, faz manar, é a palavra, manarão, faz manancial borbulhar do balde. Tem graça operando no processo. E é isso que eu preciso em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, gente, o povo de Deus é inamaldiçoável, porque eles vivem sob o signo da libertação. Veja o verso 8 do capítulo 24. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Ou seja, Balaão diz: olha, esse povo conhece libertação. Eles foram tirados do Egito, da canga, da opressão. Foi quebrado o jugo que pesava sobre eles. Eles andam debaixo do signo da libertação. E eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus declarou livre para sempre, em nome de Jesus. Agora, será que você pode ler comigo? Aqui em Romanos, e aqui eu quero que você abra mesmo para nós lermos juntos. Romanos 8, e veja como o que Paulo diz é teologicamente falando idêntico àquilo que o bruxo Balaão, sem querer, falou. Romanos 8, de 31 a 38, vamos ficar em pé, vamos ler juntos, todos nós. Romanos 8, de 31 a 38, com voz forte, poderosa, pausada, desejosa, cheia de vontade e de fé. Vamos ler juntos em nome de Jesus. Romanos 8, de 31 adiante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Vamos repetir mais uma vez esses versos 38 e 39, com toda a força do coração. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem assentar-se e olhem aqui para mim. O que é extremamente forte a respeito disso tudo é essa certeza que Balaão tem de que esse povo é inamaldiçoável. Vejam aí no capítulo 23 de Números, verso 23, mais uma vez, olhem só o que ele diz. Pois contra Jacó não vale encantamento.
Você pode repetir isso comigo? Contra Jacó não vale encantamento. Não adianta fazer bruxaria, não adianta patuar, não adianta voodoo, não adianta coisa alguma. Contra Jacó não vale encantamento. Nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. O que é gostoso de você ver esse bruxo aqui empanturrado da necessidade de afirmar que não vale encantamento contra Israel. Agora é justamente aqui, gente, que mora o perigo. De fato eu falei isso tudo para mostrar que aqui é que as coisas começam a se tornar extremamente perigosas. Sabem quando? Quando a gente começa a se sentir absolutamente inamaldiçoável. Então, um bocado de gente, eu estou falando aqui, eu estou vendo as pessoas assim, felizes, sabe? Já acabei de descobrir a pólvora, né? Pode fazer uma macumba contra mim do tamanho do World Trade Center, lá em Nova York, não pega. E não pega mesmo, em nome de Jesus. Agora preste atenção. A palavra de Deus nos diz que a grande maldição não vem de fora. A grande maldição vem de dentro. O grande inimigo não é Balaão. O grande inimigo sou eu. O grande inimigo que pode me prejudicar não é mais o diabo. O pior inimigo é a minha natureza. É o que está aqui dentro de mim. Eu frequentemente digo para algumas pessoas: olha, as coisas que a gente tem que resolver com o diabo são muito mais fáceis, porque ele está derrotado em nome de Jesus. Agora, a tua carne talvez não esteja ainda crucificada, e aí é muito mais duro, extremamente mais complicado. É daqui de dentro que nascem, que brotam as piores dificuldades e os maiores inimigos. Sabe o que aconteceu? Capítulo 25, versos de 1 a 3, nos diz o que aconteceu. Balaão ficou impressionado com Israel. Ele disse: isso aqui é povo bom, e eu não jogo do lado de time que perde. Eu vou largar os moabitas e Balaque, e eu vou lá para o arraial desse pessoal que está com tudo. Deus é sócio deles, Deus é parceiro deles. O que eu quero com moabita? Eu quero agora é com israelita, com esse pessoal inamaldiçoável. E ele desce, entra no meio do povo e começa a andar em volta e dizer: gente, vocês são o máximo. Vocês são inamaldiçoáveis. Olha, eu estava ali em cima daquele monte, você não imagina o que eu fiz? Uma macumbada da pesada, uns agouros, como diz aqui. Estava me preparando para jogar uma praga e Deus encheu minha boca de bênção. Até o rei dos moabitas entrou em crise. Estraguei o projeto da maldição de todos eles, porque Deus está do lado de vocês. Vocês são inamaldiçoáveis. Aí o povo de Israel disse: aleluia, maravilha. E Balaão ficou andando por ali, conversava com um, conversava com outro. Olha, vocês é que são o povo da pesada. Tem graça sobre vocês, graça irresistível, graça irrevogável, graça poderosa de Deus sobre vocês, e o povo se achando maravilhoso. Aí o que aconteceu? Verso 1 do capítulo 25 diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você vê, gente, que o perigo não vinha de fora. A confiança do pessoal se encheu, o coração se tomou de medidas elevadíssimas de certezas sobre a importância espiritual deles. E eles se deixaram seduzir por uma conversa que Balaão trouxe para eles a respeito de que a graça de Deus os protegeria em quaisquer circunstâncias. Vejam o capítulo 31 de Números, verso 16.
onde vocês vão entender como toda essa coisa da prostituição teve a ver com a influência de Balaão. Números 31:16 diz assim: eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação de Israel. Você veja, Balaão diz o seguinte: olha, esse povo não dá para ser amaldiçoado, eles são maravilhosos. E disse para o povo: vocês estão debaixo da bênção de Deus. E disse para as meninas de Moabe: ó, se eu fosse vocês, se eu tivesse que namorar, ir para a cama ou fazer com qualquer coisa, com qualquer homem aqui no pedaço, eu iria com esses israelitas que são abençoadíssimos. E disse para os israelitas: olha, vocês podem ficar à vontade, porque Deus é parceiro de vocês, eu já vi. Enfiou na cabeça deles a ideia da graça barata. Sabe qual é a graça barata? Essa que diz: eu estou debaixo da graça de Deus, estou salvo uma vez, salvo para sempre, que é uma coisa na qual eu creio. Agora eu não creio que uma vez salvo para sempre, para fazer safadeza com as mulheres de Moabe. E o que a graça barata diz é basicamente isso. Olha, você está salvo, resolvido, inamaldiçoável, agora fica à vontade, porque Deus não vai retroceder a graça dele na tua vida, jamais. E aquilo que Balaão não conseguiu fazer com agouros, ele conseguiu fazer com uma teologia torta, torpe e barata, que falsificou a graça de Deus no coração do povo de Israel e tirou deles o compromisso com a santidade. Olha aqui para mim. Teu maior inimigo não está do lado de fora, está aí dentro de ti. Eu quero dizer em nome de Jesus: não anda jamais com medo de bruxo, nem de bruxa, nem de macumbeira, nem de despacho, nem de maldição, nem de coisa alguma. Isso está vencido e anulado em nome de Jesus. Agora vigia teu coração. Vigia os desejos estranhos que brotam aí. Vigia os sentimentos que vêm cheios de autojustificativa, que explicam os seus desejos e justificam as suas ações na direção de fazer coisas que vão acabar sendo laço de destruição para a sua vida. Há muita gente sendo destruída hoje pela graça barata no meio do povo de Deus, porque as maiores vulnerabilidades vêm desses momentos super carismáticos da vida da gente. Quando você celebra e diz: Deus me afirmou, eu sou inamaldiçoável, aleluia. Aí você se sente tão fantástico, que você até acha que tem o direito de dar uma saidinha com uma moabita, assim. Porque se moabita não consegue amaldiçoar você, então as mulheres das moabitas estão aí para servir a gente. Esses momentos de extrema afirmação pessoal são sempre os momentos da mais profunda vulnerabilidade para o coração de qualquer um de nós. Eu quero concluir hoje à noite dizendo a você apenas 3 coisas simples. Primeiro, nós somos o povo a quem Deus abençoou e não é preciso ter dúvida acerca disso. E nós somos o povo que Deus abençoou para nós abençoarmos. Porque abençoar abençoa mais o abençoador do que o abençoado. Você pode repetir isso comigo? Abençoar abençoa mais o abençoador do que o abençoado. Quando você abençoa, mal abençoado é você que é o abençoador, mais abençoado até do que o abençoado. Esse é o grande princípio bíblico. Abençoar abençoa mais o abençoador do que o abençoado. Segunda coisa que eu quero dizer é que nós somos o povo que não tem que temer maldição de natureza alguma. Eu me lembro quando meu pai se converteu,
e logo, acho que 4 anos depois, eu também vim para a fé. Nós fazíamos uma coisa toda sexta-feira à noite que o pessoal achava uma barbaridade. Eu saía com ele no carro e nós andávamos ali pelas ruas de Manaus, quebrando macumba para tudo que era lado. Macumba que não acabava mais. Tinha uma macumba assim numa esquina. Aí meu pai dizia: vai lá, meu filho, vai lá, em nome de Jesus. Lá ia eu lá, macumba, eu te despacho e desfaço em nome de Jesus. Uma oração ali: vamos lá, papai, onde é que tem outra? Tem outra lá. Aí uma vez um irmão falou: cuidado, quando você chutar essa macumba, chuta com sapato, não deixa tocar na tua pele, que é para não nascer uma ferida aí. Eu digo: ó, meu amigo, eu chuto isso aqui descalço, faço qualquer coisa, porque a sola que me garante é outra, em nome de Jesus. E se destruir macumba por aí, trouxesse alguma coisa, eu estava arruinado, não é? Eu e você não temos de maneira alguma que temer nenhuma dessas coisas. Outro dia alguém me disse: olha, quero dizer uma coisa, me falaram que tem um pessoal aí fazendo macumba da pesada contra você, pastor Caio. Eu falei: então ótimo, deixa fazer da pesada mesmo, que é para eles verem, quanto mais da pesada eles fizerem, mais Deus vai honrar a minha vida, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero dizer a você é que nós somos o povo que não brinca com realidades espirituais. E a gente não brinca de andar com Deus. E a gente não brinca com a graça de Deus, porque a única maldição que pode atingir a sua vida não vem de fora, vem da sua brincadeira com a graça de Deus. Só concluindo, olha aqui para mim. Hoje em dia no Brasil há uma preocupação muito grande na igreja com relação aos nossos ancestrais. Se você carrega alguma maldição que vem aí de algum lugar, não é? Fique em pé e leia comigo um texto para a gente terminar. Abra aí Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Será que você consegue ler comigo esse monte de nomes esquisitos que tem aqui? Do verso 1 ao verso 16. Tente, por favor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Olha aqui para mim. Se você tivesse fadado a carregar o karma da sua família para sempre, Jesus não tinha nascido dessa família aqui. Pode ter certeza que essa aqui é uma desgraça, essa família. Então vamos expulsar esses fantasmas de vovô, de vovó, de tataravô, de não sei quem na sua família, em nome de Jesus. Diga: eu estou em nome de Jesus zerando a quilometragem. E está começando aqui tudo novo, em nome do Senhor. Amém? Então vamos orar juntos? Eu queria orar com você. Se você veio aqui hoje carregando medo,
de algum tipo, ou impressionado com alguma coisa estranha que está acontecendo a você, ou se você tem carregado todas essas impressões sobre o passado, sobre temores que enfiaram na sua mente ultimamente, e se você hoje quer assim tomar posse pela fé dessa garantia de que você é inamaldiçoável, porque você está debaixo do sangue de Jesus. E se você quer hoje dizer, não me interessa a minha genealogia, me interessa que eu estou aqui abrindo o peito dizendo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, e eu quero andar na tua vontade, Senhor Jesus, e livra-me de brincar com as oportunidades que tu me dás, porque eu hoje descobri que o mal que pode me alcançar não vem de fora, pode surgir de dentro de mim, na frouxidão da minha vida. Livra-me disso então. Se você quer orar comigo por qualquer dessas razões, enquanto o pastor Josué canta, eu queria que você desse uma chegadinha até aqui à frente. Eu queria fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós somos o teu povo. Nós somos rebanho do teu pastoreio. Somos comprados pelo teu sangue, Senhor Jesus. E tu nos tornaste inamaldiçoáveis. Não importa de onde a praga seja jogada, se de cima, se de perto, se de dentro. Não importa, Senhor. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E nós somos teu povo. E ajuda-nos a termos essa confiança, a sermos desassombrados, a não andarmos com medo de nada, nem de ninguém. Em nome de Jesus, Senhor. Tira da nossa mente qualquer pânico, qualquer pavor, qualquer superstição, qualquer coisa que ainda se agarra aí, arranca hoje, em teu nome, dá-nos paz. Quero também pedir, Senhor Jesus, pedir por aqueles que abriram portas, abriram flancos, abriram brechas em outras áreas. Alguém que está brincando com alguma coisa, alguém que está caminhando por um caminho impuro, alguém que está abrindo espaço numa outra área onde coisa extremamente pior pode nos invadir. Quero pedir que hoje tu estejas curando tudo isso, Senhor. Tu nos livres do conselho de Balaão. Tu nos livres dessa coisa frouxa que quer entrar na nossa alma. Nós queremos ser povo inamaldiçoável, porque povo santo, em nome de Jesus, de gente que anda contigo. Eu quero pedir agora, Senhor, por aqueles que vieram aqui com um sentimento pesado na alma, alguém que está machucado, magoado, alguém que está sentindo a tentação de amaldiçoar. Quero pedir que hoje tu estanques esse fluxo maligno no coração, que tu arranques essa amargura, essa raiz de morte aí, que tu enchas o peito dessa pessoa com teu amor, com a tua graça, com a tua alegria de ser abençoado por ti. E ajuda o Senhor a abençoarem mesmo os inimigos, mesmo o concorrente mais desleal, na certeza de que o abençoador é sempre mais abençoado, até mesmo do que aquele a quem ele abençoa. Senhor, põe a mão sobre cada um aqui, abençoa a casa, a família de cada um. Não deixa que a desgraça entre nos nossos filhos, porque nós não fomos pais amorosos, cuidadosos, atenciosos, vigilantes o suficiente para tratarmos e cuidarmos da nossa casa. Quero pedir pela posteridade de cada um aqui. E quero pedir que tu arranques também na mente de todos aqui qualquer medo com relação a um karma familiar. Jesus, isso tudo foi cancelado em teu nome. Dá-nos aqui coração puro como de Maria, que diz: eis aqui está a tua serva.
Eis aqui está a tua serva. Eu venho da descendência de Manassés, que foi bruxo. Mas eu sou eu, e sou teu servo. E que se cumpra em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. E eu estou começando de novo, estou começando um projeto novo para ti, Senhor Jesus. Peço que tu faças isso, que tu livres a cabeça desses queridos para sempre de qualquer perturbação nesta área. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.